porque ele sabe correr, não é porque ele gosta de correr. Quem corre uma corrida não fica olhando para trás. Quem corre uma corrida não fica olhando por cima do ombro, porque pode ser que ele tropece, pode ser que ele perca a direção, pode ser que ele perca o equilíbrio. Quando eu estou brincando com o John e às vezes eu vou correndo atrás dele, ele fica olhando para trás e em sequência ele já cai. Ele já se desequilibra, ele sai todo torto, e a gente é assim também. E um atleta é assim também. Um atleta, se ele olha para trás durante uma prova, ele pode perder a direção que ele está correndo, e aqueles segundos pode fazer toda a diferença no final da corrida. Então, um corredor, ele precisa fixar o seu pensamento na linha de chegada, naquele portal lá preparado com aquela faixa para ele cruzar. Mas ele precisa também olhar para as coisas que estão adiante dele, para aquilo que está à sua frente. O pensamento dele é fixo na linha de chegada, mas ele precisa olhar para aquilo que está adiante. Talvez tenha algum obstáculo, talvez tenha algum buraco, e Paulo ele está ensinando isso aqui. Paulo ele diz de maneira clara: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O que está à minha frente. Então, duas coisas aqui que eu preciso destacar para vocês, que você não pode se preocupar com o passado e não pode se preocupar demasiadamente com o futuro. Quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, gente, o nosso passado, ele é importante. A Bíblia diz que a gente não pode desprezar os pequenos começos, as primeiras coisas, mas ela nos ensina que aquilo que ficou para trás fez com que a gente chegasse até aqui, hoje. Mas o que vai fazer a gente chegar onde nós temos que chegar é aquilo que está diante de nós. É aquilo que está à nossa frente, é aquilo que eu faço hoje, que vai determinar o meu futuro. O passado é importante, é a sua história, é a minha história. Só que o corredor que olha para trás, ele perde a velocidade, ele perde a direção e pode ser que ele perca a corrida. É objetivo. Então o próprio Jesus, ele fala sobre isso. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno, é apto ao reino de Deus. É ensinamento do próprio Jesus. Paulo, que a gente está aqui estudando o seu ensinamento, ele é alguém que também sabia que ele não podia ficar olhando para o seu passado. Acho que todos aqui conhecem o passado de Paulo, que ele era perseguidor, que ele respirava ameaça de morte, que ele estava ali e deixou que Estevão morresse, concordou com o apedrejamento de Estevão. Ele era alguém que perseguia a igreja, ele era alguém maldoso, cego. E olha só o que ele escreve a Timóteo: dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, fui perseguidor e insolente. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois, sendo ignorante, agi em incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim,
com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então Paulo era alguém que sabia que não podia ficar olhando para o seu passado. Paulo era alguém que sabia que aquilo que ele estava vivendo naquele momento era totalmente diferente daquilo que ele era antes. E talvez se ele ficasse pensando em quem ele foi e o que ele fez, ele não faria o que fez na história. Ele não faria, ele não implementaria aquelas igrejas. Ele não nos daria esses ensinos. Ele mesmo fala que ele deixou tudo para trás. Aquilo que ele considerava lucro, ele passou a considerar perca. Ele passou a considerar aquilo tudo como esterco, a sua posição, os lugares, os acessos que ele tinha. Então Paulo é alguém que deixou tudo para trás. E ele diz também que ele olha para as coisas que estão adiante, aquilo que ele está vendo e não aquilo que está no futuro. Porque o futuro pertence a Deus. Ele sabia muito bem disso. Então ele é alguém que nessa mesma carta, ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma. Não é por isso ou por aquilo, é não andem ansiosos por coisa alguma, é tudo. Nada pode te causar ansiedade. Mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Então Paulo é alguém que não está preocupado com aquele futuro distante. Paulo é alguém que está preocupado com aquilo que está diante dele. O próprio Jesus nos ensina a não se preocupar com o amanhã. No Sermão da Montanha, ele diz: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. O que Jesus está ensinando aqui? Que cada dia tem a sua preocupação, cada dia tem o seu problema. E se você ficar pensando com as preocupações e com os problemas do futuro, você vai duplicar a sua preocupação. Você vai duplicar os seus problemas naquele dia. Porque basta a cada dia o seu problema. Basta a cada dia a sua preocupação. E o que nós devemos fazer? Descansar em Deus. Você tem que se preocupar com o seu futuro? Sim, lógico que nós temos que nos preocupar com o nosso futuro. Eu tenho que preocupar com o futuro do meu filho. Mas isso não pode ser de uma maneira demasiada, a ponto de que eu não vivo o presente. A ponto de que eu não olhe para aquilo que tem valor eterno, para aquilo que vai determinar o meu futuro na eternidade, e não apenas aqui hoje, para o curto espaço de tempo que nós vivemos nessa terra. Então a nossa preocupação precisa ser com aquilo que está diante de nós. Porque Deus fala através do profeta Jeremias: sou eu que sei os planos que tenho para vocês. Deus tem planos para cada um de nós. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. E esse plano, esses pensamentos não são pensamentos de mal, são de bem. Descanse em Deus. Então eu destaquei aqui 4 lições apenas a respeito da direção.
E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que nós devemos olhar para frente. Nós precisamos olhar para frente. E se Deus mandou olhar para frente, não olhe para trás. Lembra da mulher de Ló? O que o anjo disse para a mulher de Ló e para a família toda? Não olhe para trás, prossiga, corra. E o que a mulher de Ló fez? Olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. E é por isso que quando nós olhamos para trás, nós perdemos velocidade. É por isso que quando nós olhamos para trás, nós corremos o risco de paralisar na obra de Deus. Tem muita gente que fica olhando para trás com saudosismo. Ah, que eu vivi isso. Ah, que era assim, que era assado. Cuidado com o saudosismo. Tem muita gente ficando paralisada na casa de Deus com o passado que foi bênção. Beleza, foi bênção, mas Deus tem algo novo. Deus é um Deus de novidade. Então talvez você viveu uma época, a grande maioria que não viveu isso, mas talvez você viveu uma época de embaixadores do rei, como eu vivi. Talvez você viveu uma época de atleta de Cristo, como eu vivi. Foi bênção, beleza, mas existe algo novo. E se eu ficar com esse saudosismo, era bom, a gente fazia isso, a gente fazia aquilo. Aí quem vive assim, daqui a pouco não está fazendo nada. E se bobear, se desvia. Por quê? Está pensando no passado, não está vivendo o presente e não está se fortalecendo. Nós precisamos viver a nossa realidade é aquilo que está diante de nós. Então, se Deus mandou olhar para frente, se Deus mandou olhar para aquilo que está adiante, não olhe para trás. Prossiga o alvo. Segunda lição: confie em quem propôs a corrida. Confie em quem propôs a corrida. Se Deus mandou você correr, se Deus mandou você confiar, só confie. Só confie, obedeça e confie. Se é uma ordem de Deus, confie. O povo de Israel, quando sai do Egito de maneira sobrenatural. Eles vivenciaram algo que nenhum habitante da terra ainda havia vivenciado. E eles saem dali debaixo da proteção de Deus, debaixo do poder de Deus, debaixo de milagres de Deus. E nas primeiras dificuldades eles começam a reclamar, eles começam a murmurar, eles começam a encher a paciência de Moisés. Apesar de tudo que eles viveram. Por quê? Porque eles não confiavam em Deus. Eles não acreditavam que Deus continuaria provendo aquilo que Ele fez. E proveu na vida deles. Então, quando Moisés manda os espias a olharem a terra prometida, aqueles espias voltam com um relatório. E 10 daqueles espias são totalmente negativos. Eles só olham os problemas, eles só olham as dificuldades. Ah, que lá tem fortalezas, que lá tem um grande exército, que lá tem gigantes. E qual foi o resultado? Todos morreram. Todo aquele povo que ouviu a voz de 10 homens morreram. Mas existia 2
que confiaram, que acreditaram na palavra de Deus, que acreditaram na promessa de Deus. Josué e Calebe não foram igual aos 10 que olharam para as dificuldades, não, eles olharam para a promessa e confiaram naquele que podia todas as coisas. Então eles falaram: não importa o gigante, não importa fortalezas, não importa o povo, não importa o exército, nós iremos conquistar aquela terra, porque foi Deus que nos deu. Eles começaram a tomar posse através da palavra, que eles confiaram em Deus. Então, se foi Deus que prometeu, só confia, não duvide, continue crendo, continue olhando para frente, continue correndo. Terceira lição: não pare diante das dificuldades e obstáculos. Toda corrida tem dificuldade, toda corrida tem um obstáculo. Talvez o obstáculo aqui nessa noite pode ser o seu celular. Talvez o obstáculo aqui nessas noites pode ser o seu sono. Então toda corrida ela tem problema, ela tem dificuldade, ela tem superação. Toda corrida é um processo. Então, se toda corrida é um processo, não aborte o processo. Não aborte o processo, porque tudo tem propósito. Cada dificuldade que você vai passar na vida é um aprendizado. Cada obstáculo que você vai ultrapassar é um aprendizado. Tudo nós temos que olhar como algo que Deus quer tratar em nós. Você olha para a vida de José, você vai ver tudo que José passou, o que os irmãos dele fizeram com ele, quando ele foi vendido como escravo, como ele foi preso, como ele foi acusado, e tudo aquilo que ele suportou até chegar onde ele chegou. Você olha para a vida de Paulo, você vê alguém que era perseguidor e passa a ser perseguido. Você vê alguém que deixava uma pessoa morrer e agora ele recebe ameaças de morte. Ele é alguém que recebe açoites, ele é alguém que é preso. Ele é alguém que suporta processos. Olha para a vida de Jesus. Sendo filho de Deus, se esvaziou dele mesmo e entrou numa carcaça humana, imperfeita, podendo ser objeto para ele de tropeço. Aí não está olhando para frente, está vendo? Está caindo. Está olhando para o tio, olhando para trás. O autor da carta aos Hebreus fala sobre Jesus. Ele fala o seguinte, lá no capítulo 12: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Jesus suportou oposição, mas com um objetivo. E qual foi esse objetivo? Para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Então todo obstáculo, toda dificuldade, todo problema é para você se superar, não é para você se cansar, não é para você se desanimar. Jesus não deixou que nada e nem ninguém impedisse o propósito dele. Quando ele diz que vai para a cruz, ele comunica isso aos seus discípulos. Logo Pedro vem e fala: não, Senhor, nós não vamos deixar que você morra, nós não vamos deixar que nada aconteça a você. E ele na mesma hora: arreda-te de mim, Satanás.
Porque ele tinha propósito. Ele tinha uma missão. Nem quando esse corpo frágil, a qual ele estava encarnado, gritou para ele mesmo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava ali no jardim do Getsêmani, sofrendo, suando gotas de sangue, seu corpo, a sua carne gritando dentro dele. Mas ele vem e fala: mas seja feita a sua vontade. Então Jesus é alguém que não deixou nada nem ninguém impedir dele cumprir o seu propósito. E você precisa saber que na sua corrida, você não pode deixar que nada nem ninguém impeça de você cumprir o seu propósito. Porque durante a sua corrida brilhante, Jesus é aquele que é o próprio caminho. Jesus é aquele que vai estar correndo com você o tempo todo. E Jesus é aquele que vai estar na linha de chegada te esperando. Então não deixe que nada e nem ninguém aborte o seu processo e te impeça de cumprir o seu propósito. Fala para quem está do seu lado aí: não deixe que nada e nem ninguém impeça você de cumprir o seu propósito. A sua corrida tem que ser corrida por você. Ela é proposta por Deus, mas é para você correr. É para você seguir em frente. Eu gosto dessa camisa que a gente usa, e eu vim com ela hoje especialmente por isso. Porque esse mesmo autor da carta aos Hebreus fala que a gente deve ter os olhos fixos em Jesus. Olhos fixos em Jesus é se tornar como Ele é. Olhos fixos em Jesus, se tornando como Ele é absorver as suas qualidades, a sua essência, o seu caráter, as suas qualidades, as suas excelências, os seus atributos. É você contemplar, e o quanto mais você o quanto mais você contempla, você se torna como Ele é. O quanto mais eu contemplo Jesus, mais eu me torno como Ele é. Mais eu vou me transformando, mais eu vou me amoldando ao caráter dele. Então não adianta a gente só usar essa camisa. Não adianta a gente colocar essa camisa e aqui nas costas está escrito: os nossos olhos estão fixos. Os nossos olhos estão fixados. Mas na sua vida, no seu dia a dia, você não viver isso. Você não viver essa contemplação. Você não viver diariamente um relacionamento íntimo com Ele. Eu preciso olhar para o meu alvo, e o meu alvo é Cristo. Eu tenho palavras liberadas sobre mim. A Bíblia libera palavras sobre a minha vida. Eu tenho coisas faladas sobre o meu ministério, aonde eu vou chegar, o que eu vou fazer. Mas se eu olhar para as circunstâncias, se eu olhar para as minhas dificuldades, eu não vou viver aquilo que Deus liberou sobre a minha vida. Eu vou olhar para mim mesmo, eu vou enxergar minhas falhas, eu vou enxergar as minhas incapacidades e vou deixar de viver aquilo que o próprio Deus quer que eu viva.
E assim como eu, cada um de vocês tem um propósito. Cada um de vocês tem algo para cumprir da parte de Deus. E muita coisa, gente, muita coisa tem o poder de me desanimar. Muita coisa tem o poder de me afastar daquilo que foi determinado para eu fazer. E se eu não estiver com os meus olhos fixos em Jesus, eu não cumpro o meu propósito. Eu vou me esquecer que eu sou um representante de Deus. Talvez eu vou ficar indiferente com aquilo que Deus designou para a minha vida. Eu vou deixar de praticar as responsabilidades que Ele confiou a mim. O privilégio de ser um representante de Deus, como nós estudamos essa semana na célula. Eu vou deixar de exercer esse privilégio que Ele me confiou. Eu vou deixar de ser uma pessoa estratégica para ganhar pessoas que só eu posso ganhar. E assim também é você. Você é alguém estratégico, você é representante, você é um privilegiado. E você não pode deixar que nada nem ninguém atrapalhe você de cumprir o seu propósito. Amém? E em quarto e em último lugar, a última lição que eu tiro nesse texto. Seja sensível ao Espírito Santo. Seja sensível ao Espírito Santo. Esse texto do povo quando sai do Egito, Moisés vai escrever em Deuteronômio um relato sobre isso. E ele vai relatar como que aquele povo foi incrédulo. Como que aquele povo, apesar da direção de Deus, não chegou ao seu destino. O texto vai dizer que Moisés falou assim para eles: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega o próprio filho, por todo o caminho que se percorreram até chegar a este lugar. Apesar disso, não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês em uma coluna de fogo de noite e uma nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Se nós não formos sensíveis ao Espírito Santo, nós vamos cair no mesmo erro. Porque Deus era a direção deles. Deus era uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Era Ele que guiava, era Ele que determinava o caminho. Era Ele que determinava quando eles tinham que parar para descansar. Era Ele que determinava a hora de levantar e seguir em diante. Como um pai que carrega o filho. Ele era aquele que dava a direção.
E se a gente pegar a proporção de 2 milhões, mais ou menos, que saíram do Egito, preste atenção nisso, saíram do Egito cerca de 2 milhões de pessoas, apenas 2 entraram na terra. Dos que saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra. Isso quer dizer que 0,0000001% de quem saiu do Egito entrou na terra prometida. E talvez isso pode ser um paralelo com aquilo que Jesus fala sobre a porta estreita. Onde ele ensina que muitos vão entrar pela porta larga, mas que leva à perdição. Mas poucos entrarão pela porta estreita, pelo caminho estreito. Já pensou se a gente fizer essa proporção aqui na igreja? Já pensou se a gente fizer essa proporção na quantidade de pessoas que se dizem cristãs? É muito pouco. Porque são pessoas que não são sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando Jesus promete que Ele enviaria o Espírito Santo, Ele diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Ele veio para ser o nosso guia, aquilo que Deus fez com o povo ao sair do Egito. Aquilo que Jesus fez enquanto esteve aqui com os discípulos. Ele disse que o Espírito Santo faria conosco. O Espírito Santo seria o nosso ajudador, o Espírito Santo seria o nosso guia. Mas será que nós estamos sendo sensíveis a Ele? Quando eu falei o contexto dessa carta de Filipenses, lá em Atos 16, a gente vê que Paulo, ele queria ir para um lugar, e o Espírito o impediu. Paulo, ele queria ir para outro lugar, e o Espírito o impediu. Então, num sonho, o Espírito se revelou a ele, e falou para ele: passe a Macedônia. Então, Paulo era alguém que era guiado pelo Espírito. Paulo era alguém que, apesar do próprio Espírito o comunicar que ele sofreria prisão, que ele sofreria dor, ele era alguém que obedecia à voz do Espírito Santo. Então quer dizer que o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu decido e o que eu faço revela se eu estou cheio ou não desse Espírito. Porque não adianta, gente, você vir para cá, pular, levantar os braços, dizer que ama, e o Espírito está comunicando algo com você, e você, as suas decisões, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você decide, as suas ações não condizem com a direção do Espírito. O Espírito quer reproduzir Jesus em nós. E eu te faço uma pergunta: será que você está permitindo isso? Será que o que Jesus nos ensinou nos diversos ensinos tem sido obedecido por nós? Você tem se esforçado por isso? Preste atenção numa coisa: direção é uma questão de confiança, que só é obtida através de um relacionamento íntimo.
Você só confia em uma pessoa, você só confia naquilo que ela diz para você fazer, se você a conhece, se você sabe quem ela é. Mas você só a conhece e você só sabe quem ela é se você se relacionar com ela. Se você passar tempo com ela. Se você tem intimidade com ela. E assim somos nós com a pessoa do Espírito Santo. Se nós não nos relacionarmos, se nós não gastarmos tempo na sua presença, se nós não formos amigos de verdade dele, nós não vamos ouvir a sua direção. A Bíblia nos revela que a Trindade sempre trabalhou em conjunto. Eles sempre trabalharam em conjunto. A vontade de Deus, ela se alinha com a vontade do Espírito. Eles são um. A barreira que existe dentro de você se tornar um como eles, é você mesmo. Não é o mundo, não é o seu amigo, não é a sua família, é você. Porque a decisão de se relacionar com ele é sua. As atitudes que você deve ter para que esse relacionamento seja real é sua. A gente vai ver Jesus sempre saindo a sós para ter o seu relacionamento com Deus. Ele era alguém cheio do Espírito Santo. Ele dizia que ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazer, que ele só falava aquilo que ele ouvia do Pai. Ele era alguém que tinha relacionamento e que era sensível à voz do Espírito Santo. E na maioria das vezes, seguir a direção do Espírito Santo é contrário àquilo que a gente quer fazer. Na maioria das vezes, aquilo que queima no nosso coração é contrária à direção que o Espírito Santo está te dando. Aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você anseia, pode estar contrariando a vontade do Espírito Santo e a direção que Ele quer te dar. Então seja alguém sensível à voz do Espírito Santo. Não seja alguém duro. Não seja alguém orgulhoso das suas próprias convicções. Não seja alguém endurecido pelas suas próprias opiniões e teorias. Seja alguém sensível. Seja alguém aberto a Deus, que Ele vai te mostrar a direção, que Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Amém? Queria te convidar a ficar de pé. Quatro lições bem objetivas, e são lições que, se você colocar em prática,
você vai ter uma corrida brilhante. Não olhe para trás. Se Deus mandou você olhar para frente, siga em frente. Confie em quem propôs a corrida. Se foi Deus que propôs a corrida, se Ele mandou, apenas confie. Não deixe que nada nem ninguém impeça de você cumprir o seu propósito. Não deixe que as dificuldades, os obstáculos te parem. Continue correndo e seja sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele é o seu guia, Ele é o seu ajudador. Ele, como ninguém mais, quer que você cruze aquela linha de chegada como vitorioso, como alguém que correu a sua corrida e guardou a sua fé, como alguém que cruzou a linha de chegada e agora recebe a sua coroa, uma coroa que não se perece, que não se corrompe, que ninguém pode roubar. E enquanto eles ministram essa canção, eu queria fazer algo diferente essa noite. Talvez o seu passado e a sua preocupação com o futuro tenha gerado em você ansiedade. Tem gerado em você pesos que tem te atrapalhado correr. E Jesus é aquele que diz que Ele troca o fardo conosco. Jesus é aquele que pede para entregar a Ele o nosso fardo e apenas confiar nele. Jesus é aquele que pega você e esquece o seu passado. Ele é alguém que tem um futuro brilhante, desejado para cada um. E muitos de nós ficamos de maneira demasiada sobrecarregados e preocupados com preocupações futuras, com coisas que a gente nem sabe às vezes quando vai chegar. E eu queria te convidar nessa noite para trocar isso com Jesus. Ele está aqui nessa noite e Ele quer pegar esse fardo seu. Ele quer pegar a sua preocupação. Ele quer pegar a sua ansiedade. Ele quer pegar aquilo que não te deixa dormir, que às vezes tira a sua paz, para te dar uma paz que excede todo entendimento, para te dar um descanso e para fazer com que você apenas confie. Apenas confie nele. Então, se você é alguém que nessa noite precisa trocar esse fardo com Jesus, eu gostaria que você viesse até aqui na frente, porque Ele está aqui nessa noite e Ele quer trocar esse fardo contigo. Aleluia. Faça isso em nome de Jesus. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar.
deseja, todo céu te adora. Veio e pude ver que tu és bom, sempre tu reinas, o teu trono é eterno. Pra sempre cantarei que tu és bom. Meu ser te deseja, meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Se nós te desejamos, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Ele é bom, pra sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, tu és meu. Eu sei que sempre estarás. Feche seus olhos aí agora. Preste atenção em algo que eu vou falar. Permaneça de olho fechado. Só preste atenção no que eu vou falar. Algo que eu li essa semana e eu fiz questão de guardar. Uma frase que diz assim: o imediatismo nos tira o entendimento de que entre a semeadura e a colheita existe um processo. É tolice não entender que se a semente for tirada da terra antes do tempo, ela não vai germinar. Respeite o seu processo, mas permaneça todos os dias trocando o seu fardo com Jesus. Ele é aquele que tem o seu fardo leve e Ele quer trocar o seu fardo todos os dias. Senhor, nessa noite nós entregamos cada vida nesse altar nas suas mãos, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor faça aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor é aquele que toma o nosso fardo. O Senhor é aquele que carrega o nosso peso. Pai, se existe alguém aqui que sofre de ansiedade, que sofre, Pai, com preocupações extremas, que não consegue dormir, que não tem a paz, Pai, eu te peço nessa noite que o Senhor carregue isso tudo. Em nome de Jesus eu te peço isso, Pai. Tire as preocupações, tire, Senhor, aquilo que tem tirado o sono, Pai, e deixe apenas a paz que excede todo entendimento humano, a paz que nenhum homem pode dar, a paz que ninguém pode dar, nem coisa alguma pode dar, apenas o Senhor, Deus. E eu te peço isso, Pai, sobre a vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Eu te peço que cada um aqui continue correndo a sua corrida de maneira brilhante. Eu te peço que cada um aqui continue seguindo em frente, sem olhar para trás. Eu te peço, Deus, que cada um aqui
não venha, Pai, paralisar, como a mulher de Ló, Senhor, mas que apenas confie naquele que propôs a corrida. Continue confiando, exercendo a sua fé, confiando naquele que tudo pode, naquele que tem o domínio sobre todas as coisas, naquele que é soberano sobre o tempo. Pai, não deixe que nada nem ninguém impeça deles cumprirem o seu propósito, Senhor. Aquilo que o Senhor determinou para cada um, não deixe que dificuldades nem obstáculos venham os atrapalhar, Senhor. Mas que eles continuem, ó Deus, confiando no Senhor e sendo sensíveis à Tua voz, Pai. Sendo sensíveis à direção do Teu Espírito, Senhor. Sendo sensíveis, Pai, porque eles possuem um relacionamento íntimo contigo. Se existe alguém aqui que não está vivendo esse relacionamento todos os dias, eu te peço que a partir de hoje seja tomada uma decisão de viver um relacionamento íntimo contigo todos os dias e sejam sensíveis à sua voz, sensíveis à tua direção, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso, Pai, para que eles tenham uma corrida brilhante, para que eles continuem correndo de maneira brilhante, para que nada venha os paralisar, Pai. Em nome de Jesus, enche cada um aqui com o Teu Santo Espírito, Pai. Enche cada um aqui, Pai, da cabeça até a planta dos pés com o Teu Espírito, Senhor. Que eles sejam cheios da plenitude do Teu Espírito, Pai, para que eles venham, Pai, ouvir a Tua voz e seguir a Tua direção, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Não deixe que ninguém aqui se torne um incrédulo. Não deixe que ninguém aqui, ó Pai, experimente aquilo que o povo que saiu do Egito experimentou, Senhor. Pelo contrário, levante aqui, Pai, Josué e Caleb, Pai. Aqueles que confiam e aqueles que depositam toda a sua esperança no Senhor. Aqueles que diante de uma palavra declaram: não importam obstáculos, não importam os gigantes, não importam as fortalezas, eu confio naquele que prometeu, eu confio naquele que declarou uma palavra sobre mim, eu confio naquele que já confiou tudo que eu vou fazer em mim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, não deixe que nada tire essa confiança, que nada os abale. Em nome de Jesus, Pai, essa oração que nós fazemos no poderoso nome de Jesus, aquele que vive e reina, aquele que de eternidade a eternidade governa, aquele que é o único digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa rendição, aquele que tem todo o poder, aquele que é digno de honra, glória, poder, majestade, domínio, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e aquele que é merecedor de tudo, o nome de Jesus. O meu ser te deseja, todo o céu te adora.